Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a estudar e esclarecer, onde juntos aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre às luzes das bases do Espiritismo. E nesse nosso 5º ano de programa no ar, continuamos visitando os roteiros do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Roteiro 5 do módulo 7, diferentes categorias de mundos habitados, encarnação dos mundos, ou melhor, encarnação dos espíritos nesses mundos. Tema bom para a gente estar trabalhando na noite de hoje, junto com os nossos amigos. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Antônio Reinaldo. Olá, meus amigos, companheiros de ideal, aos nossos ouvintes, paz no coração de todos e mais uma vez aqui para falar um pouco dessa doutrina que tanto nos esclarece. Isabela Martins. Olá a todos, é um prazer sempre estar aqui para falarmos mais uma vez sobre um conteúdo da doutrina espírita. Raimundo Souza. Olá, amigos. Primeiramente, agradecendo pela confiança em nosso trabalho, os seguidores do nosso canal, que a cada dia está aumentando, e a gente é muito agradecido a isso, e isso corrobora para que possamos divulgar essa doutrina consoladora. Pois é, como bem Raimundo falou, cada vez mais gente inscrevendo no canal. Você que chegou agora e não está inscrito, se inscreva, nos ajude, marcando o sininho, que aí você vai ser avisado toda vez que tiver vídeo novo postado aqui no canal, não só do nosso programa, mas de outros que a gente produz e está semanalmente colocando aqui no canal. Tudo organizadinho em playlist, para você maratonar quantas vezes achar necessário, nos ajudar divulgando, compartilhando com seus amigos, para que a gente possa estar cada vez mais estudando e buscando entender um pouco mais da doutrina espírita. Vamos agora ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 17 do livro Religião dos Espíritos, mensagem ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Jesus e humildade. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Tinha suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo que mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo,
Conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do Evangelho nascente. Mas buscou-o em pessoa, às portas de Damasco, visitando-lhe o coração por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouve da própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Após o momento de reflexão, bora estudar, bora debater, bora brincar um pouco aqui com coisa séria na nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, como eu falei, roteiro 5 do módulo 7, diferentes categorias dos mundos habitados, encarnação dos espíritos nesses mundos. Vocês aí já se perguntaram se existe vida em outros planetas? Se você não se perguntou, mas a gente sempre está ouvindo isso no noticiário, né? Diversos países mandando aí suas naves para esse mundão aí de meu Deus, atrás de locais, atrás de vida, enfim. Toda hora a gente está ouvindo isso no noticiário, programas sobre extraterrestres e tal, mas e aí? O que vocês acham? Kardec perguntou para os espíritos. E aí, meu amigo Reinaldo, lê para a gente a questão 55 do Livro dos Espíritos, o que foi que Kardec perguntou e o que os espíritos responderam a ele. Vamos lá, a questão 55 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade o seguinte: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Curiosidade de Kardec. Queria saber se todos os globos são habitados. E os benfeitores respondem o seguinte: sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, aqui os benfeitores deixam claro. E aí a gente, vendo essa resposta dessa pergunta de Kardec, a gente vê realmente que Deus, na sua bondade, na sua inteligência, ele fez tudo perfeito. Porque tem mais uma nota de Kardec, que eu vou ler a nota de Kardec, que vai dar bem mais clareza nessa resposta, que ele diz o seguinte: Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados a apenas um ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus. Que nada fez de inútil deve ter destinado esses mundos a fim de que, esse mundo há um fim mais sério do que a de alegrar os vossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitado, com exceção de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, todos os mundos foram criados com um propósito, com um objetivo. Imaginou, se a gente às vezes pensa assim,
nós, pelas nossas, talvez, deficiência intelectual, a nossa visão, em algum momento pensávamos que Deus tinha criado todo esse universo, essa beleza que tem aí fora, só para nos deleitar, a nossa vista, a paisagem que o universo nos oferece. É muito, digamos, ignorância da nossa parte. E a gente vê que o nosso planeta nem é o maior, nem é o menor, nem é o mais importante, nem é o menos importante, é um planeta de um universo gigantesco, e não seríamos nós ter o privilégio de só ter nesse planeta nosso os seres racionais, os seres humanos, né? A humanidade está espalhada em todo o universo. Alguém mais quer comentar essa questão? Tem uma coisa que eu acho, assim, que nessa temática que a gente vai conversar hoje, que desperta, assim, eu não sei explicar qual o sentimento, mas é estranho no seguinte sentido. É muito notório, né, quando a gente estuda a doutrina espírita, compreender que realmente não faria nenhum sentido nós termos um universo tão grandioso só para que os seres humanos habitem aqui na Terra, né? Assim, seria uma pretensão gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, essa temática, quando ela é trabalhada fora desse ambiente espírita, né, dessa conversa espírita, ela muitas das vezes tem um tom um tanto quanto fantasioso, e as pessoas, são muitas conjecturas, né, de quem acredita nessa ideia, né, de vida fora da Terra. Então, como essa temática ela é debatida e ela é meio que vista, às vezes, até como chacota, né, então eu sinto que é uma temática sempre assim, falada com um certo, eu pelo menos, né, tenho isso, de sempre deixar claro, para que isso também não vire uma coisa maior do que é, porque assim, dentro da doutrina espírita, isso é visto como muito natural, né, tipo, é compreensível que não haja vida apenas aqui, que as formas de vida são diferentes, porque a gente pergunta, as pessoas que não acreditam nisso, por exemplo, geralmente se baseiam no entendimento de que mas como é que vai ter vida se você não tem condições? Mas é porque a gente tem a leitura de que as condições deveriam ser essas que são necessárias para que nós, humanos, hoje, no planeta Terra, habitemos, né? Que a gente respire, o ar precisa estar assim, precisa ter essa quantidade de água, mas a gente precisa compreender, e quando a gente estuda a doutrina espírita, isso fica claro, que a depender de onde nós estivermos, ou o grau evolutivo que nós estivermos, as constituições mudam, a matéria também muda, né? Então, com isso, as coisas vão se adaptando a novos mundos, às novas formas de viver. É um pouco sobre isso, né? Mas eu gosto dessa visão da doutrina espírita porque ela tira um pouco essa fantasia e mostra uma realidade, que é a mudança, né, das matérias, as novas possibilidades, sem trazer isso a algo fenomênico, assim, só de, olha, gente, aquilo ali é uma coisa, sabe? Não faz esse estardalhaço, mas coloca isso de forma bem palpável. Raimundo, quer falar algo? Isso vai pela falta de entendimento ainda que nós temos, né? Essa dificuldade que a gente tem de apenas comparar de acordo com, quer dizer, nós temos que comparar de acordo com o que nós conhecemos, e nós não conhecemos tudo, certo? Então, fica difícil para a gente idealizar como seja uma vida lá fora, né? Então, tem pessoas que têm muita dificuldade com esse entendimento, né? De como seja uma vida lá fora, se ele só conhece o que acontece aqui dentro, mal conhece o que acontece aqui dentro. Então, fica difícil, assim, de imaginar esses acontecimentos. Mas a ciência está progredindo, e um dia isso vai ser comprovado, né, cientificamente, que, quer dizer, já está acontecendo, o planeta Terra já manda sondas para outros planetas, né, inclusive a gente está até jogando lixo nos outros planetas, né, que é complicado, joga lixo na Lua, joga lixo no espaço, né? A gente está jogando lixo nos outros planetas, mas a bem da ciência, né? A bem da ciência, onde buscamos informações. Essas informações vão chegar e esses paradigmas vão começar a mudar. E aí, André, só para dar uma fechada nesse assunto, eu vendo uma reportagem do G1, que diz o seguinte, né? Muitos astrônomos
não estão mais perguntando se existe vida em outros planetas no universo. A pergunta em suas mentes agora é: quando a encontraremos? Então, a ciência está, como o Raimundo falou, está no caminho. Então, ele já não desacredita, ele já tem, digamos, a certeza íntima que existe. Eles estão agora perguntando: quando é que vamos encontrar, quando é que vamos confirmar isso aí? Porque a ciência caminha nesse sentido, como o Raimundo colocou. Então, eles já estão nessa crença. Eles estão chegando nesse lugar e que vão, belo dia, detectar que realmente isso acontece. Isso existe, isso é verdade. E aí a gente não pode esquecer da fala do Cristo. A doutrina espírita trabalha no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de há muitas moradas na casa de meu pai, e que está aí, e justamente o item 1 começa com uma fala do Cristo, que está em João, capítulo 14, itens de 1 a 3, que fala: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, não existe apenas a nossa aqui da Terra, né? E, pela fala de Isabela, dessa questão da gente não, como é que diz assim, da gente não escapar, né? E não ficar dando maior dimensão do que já é. E aí as pessoas se perguntam: tá, existe, então por que a gente não acha? Aí a doutrina espírita traz essa luz, justamente das diferentes categorias do mundo habitados. E quais são essas? Vou citar. Temos os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes ou divinos. Então, ou seja, 5 categorias de mundo. E aí a gente vai ver que eles são diferentes, a sua população é diferente. Então, bem como o Raimundo falou, estão procurando iguais à Terra, nas condições da Terra. E aí não é igual, então por isso dá diferença. E aí a gente vai estar trabalhando isso no programa de hoje. São diferentes as casas do Pai. A casa do Pai é o universo e os mundos são essas diferentes moradas, como Cristo fala. E aí, meus amigos, com relação aos mundos primitivos, o que podemos falar? Quem começa? Os mundos primitivos, né, são, de certo modo, rudimentares, né? Onde os seres que habitam se revestem da forma humana, mas sem nenhuma beleza, né? Então, eles ainda está muito neles o instinto, que não permite terem qualquer sentimento de delicadeza, né, ou benevolência, nem noções do justo e do injusto, né? E tudo lá ainda é na força bruta, entre eles, né? E a única lei, que é a única lei, né, a força bruta. E são carentes de tudo, né? Passam a vida na conquista dos alimentos, né? Mas Deus, né, a nenhuma de suas criaturas abandona. E lá no fundo das trevas da inteligência, né, já está latente a vaga intuição, né, mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Quer dizer, Deus já está presente, bem ali, né, lá no mundo primitivo. Interessante, né? Aí a gente consegue perceber, porque se a gente for buscar a história da humanidade aqui no planeta Terra, nós passamos pelos mundos primitivos, né? Alguém mais quer comentar? Bela? É importante também frisar, dentro desse mundo primitivo, que ele é sempre um ponto de partida para as nossas encarnações, né? Seja no sentido de princípio inteligente, né, que a gente já falou em outros programas, onde a gente falava sobre passar pelos reinos, mineral, animal, vegetal e tudo mais, e mesmo a nossa encarnação, né, enquanto seres humanos. Então, o início de tudo, esse start, ele começa num plano primitivo, porque é ali que está se originando a vida, e em todos os aspectos, né, seja em qualquer reino, e é um momento de maior aprendizado, assim, ou pelo menos de aprendizados iniciais, né, assim, de tudo que a gente precisa para depois fazer a nossa jornada e caminhar pelos outros reinos. Então, é importante frisar que é impossível chegar nos outros planos, nos outros mundos, sem termos passado, né, por essa experiência num plano primitivo. Exatamente. Reinaldo? Não, acho que foi bem
Então, aí a gente percebe que nos mundos primitivos ele é, como a gente está falando, de dificuldade, né? São as primeiras encarnações onde prevalece a questão do instinto, né? E a dificuldade, né? Se a gente vê a própria história da humanidade, o quão difícil foi a era primitiva aqui no nosso planeta. Aí vamos ao próximo, mundos de expiação e provas, que é a atualidade do nosso planeta Terra. Então, é o que a gente vive hoje. E aí, o que a gente pode falar, meus amigos? Reinaldo não falou do outro, escapou, a gente começa nesse. O nosso mundo, a gente já sabe exatamente o que o mundo de provas e expiações traz para a gente. Então, mas o mundo de provas e expiação é o mundo imediatamente do mundo primitivo. Quando nós saímos do mundo primitivo, quando nós atingimos uma certa maturidade espiritual, um certo despertamento mais um pouco também para o lado moral, a gente saiu desse mundo primitivo, tá? Então entrou nesse mundo de provas e expiação. O que o mundo de provas e expiação nos convida? Ele nos convida a nós reencarnarmos para passar pelas nossas expiações e pelas provas da vida que nós precisamos ter. Então, as expiações, então, estamos expiando os nossos erros que nós temos lá do mundo primitivo, os erros que cometimos, os equívocos que cometemos para com o nosso próximo. Naquele mundo primitivo, nós precisamos, às vezes, agir com violência para com o nosso próximo, às vezes, em função até por essa ignorância. Então, nós trazemos esses erros de lá para cá, e já nesse mundo aqui nós começamos a expiar. O que é expiar? Pagar as nossas dívidas com a lei divina. E aí as nossas provas, nós vivemos permanentemente passando por provas. Algumas vezes a gente acha que a gente já é paciente, já é tolerante, já até é bom. E aí vem a prova, na hora daquela prova a gente mostra que a gente não é paciente, não é tolerância. Vem os instrumentos que Deus coloca na nossa vida para nos provar. Então esse mundo é para isso, para a gente espiar o nosso passado, corrigir os nossos equívocos, e passar pelas provas para, no futuro, melhor atingir um mundo. Aí vem um próximo mundo, que é o que a gente está esperando um dia entrar nele. Raimundo? O professor Reinaldo disse tudo. Só uma questão aqui de Raimundo continuar. Esse mundo de provas e expiação, o mal ainda é mais predominante do que o bem. Tá? Em alguns momentos, hoje, que a gente vê, tem momentos que a gente acha, meu Deus, o mundo não está melhorando, está empeorando. Mas não é bem isso, é porque esse momento é o momento que a gente está passando para fazer esse reajuste e logo esse mal vai diminuir. Pronto, agora mas você já disse tudo, né? Que é o exílio, né? Para os espíritos rebeldes, né? A lei de Deus, né? Pensou aí, eu peguei aqui de pensamento. Isso, é o exílio, né? Para os espíritos rebeldes, a lei de Deus, né? Esse espírito tem ainda de lutar, né? Ao mesmo tempo com a perversidade dos homens, né? E com a inclemência, né? Da natureza, né? Que é duplo e árduo trabalho, que simultaneamente se desenvolve, né? Com as qualidades do coração e da inteligência. Então, a gente ainda sofre muito nesses mundos, porque ainda há muita incompreensão, muita injustiça, né? Bela? Uma coisa interessante, né, como a doutrina é didática, porque a própria escolha, né, dos nomes, você vai percebendo que é preciso passar por uma escala. A gente falou agora há pouco, olha, nós sempre iniciamos essa jornada num plano primitivo, né? E aí depois você chega num plano de provas e expiações, justamente porque você não teria como expiar nada se você não tivesse tido experiências anteriores. Como o Reinaldo explicou, é um ajuste, né, por equívocos cometidos anteriormente. Mas se eu não tive nada anterior, não teria o que expiar. Então, quando você chega nesse plano, é quando você já viveu coisas suficientes para ter metido os pés pelas mãos, né? O que não é difícil. Então, a gente vai fazendo, né? Vivendo inúmeras situações, nos colocando diante de fatos que a gente se arrepende e tudo. E aí, nesse momento, vem a necessidade de expiar. Ou quando não, quando nós conseguimos ter uma vida mais íntegra, mais correta, dentro daquilo que, né, a gente entende como justo, como bom, né, que segundo os ensinamentos, por exemplo, de Jesus,
Aí a gente, então, não tem tanta necessidade da expiação, mas da prova. Então, aqui, obrigatoriamente, teremos muitas dificuldades. Por quê? Porque eu não tenho como provar algo se eu não passar por adversidades. Se eu tivesse um mundo de facilidades, apenas de coisas felizes, eu estaria provando o quê? Porque os momentos em que a gente há de convir ainda hoje, que a gente aprende mais no estágio evolutivo que nós estamos, né? Inclusive, nós, quando falávamos o Evangelho agora há pouco, falávamos sobre isso. Tem gente que consegue caminhar pelo amor, mas isso já denota uma evolução daquele espírito. Porque o espírito rebelde, ele caminha na dor mesmo, né? Assim, olha, tem essa forma que, essa forma eu não gosto. Só quando dá tudo errado é que a pessoa começa a se emendar dentro daquela situação. Então, a gente vai percebendo que esse mundo que a gente vive ainda é um mundo que acontecem coisas desagradáveis, e isso faz parte. Isso não significa que estamos evoluindo, como realmente muitas pessoas pensam, mas que são situações que nós ainda não vivemos, e que nós precisamos mostrar para nós mesmos que diante dessa situação eu sou capaz de ter uma atitude nobre, que eu sou capaz de ter um pensamento positivo, e assim a gente vai adotando novos hábitos, novos comportamentos para, quando vivermos num mundo ditoso ou feliz, nós valorizarmos. Porque se tem uma frase, gente, verdadeira na vida, é uma frase que diz assim: o doce nunca é tão doce se você não prova do amargo. Não significa necessariamente que eu tenha que viver uma vida de amarguras, mas certas dificuldades nos ensinam coisas que são necessárias. E a gente precisa, inclusive, agradecer por elas, porque elas são fontes de aprendizado, né? Verdade. E aí a gente percebe que, apesar de ter essa separação didática, mas que a natureza não dá saltos. Por exemplo, um plano desse de expiação e prova, onde o mal impera, mas o bem já existe e é forte, e a gente, se não existir o bem para o mal se espelhar, como também o próprio bem se espelhar no mal, porque se eu não tenho um parâmetro, eu não vou saber se está bom ou se está ruim. Então, é justamente nessa, vamos dizer assim, dicotomia que a gente vai progredindo e vai subindo essa escala, que não é abrupta, porque não é um virar de chave, é um processo lento, a gente pode comparar a semente para virar uma árvore frondosa. Ela não é no momento que a semente explode, pronto, já virou uma árvore frondosa dando fruto. Não, tem árvores aí que levam, se eu não me engano, a tâmara 80 anos, né, para poder começar a dar fruto. Então, assim, a própria natureza nos mostrando que é dessa forma. A lei é única. Então, ela, em todos os seus estágios, é o quê? Um processo lento de evolução, sempre crescente, e não decrescente, né? Podemos passar para o próximo? Sim. E aí, mundos de regeneração, que é muito falado, né? Porque está dizendo que a gente está caminhando para ele, mas o que a gente pode falar desse mundo de regeneração que ainda não estamos nele? Que é bom a gente frisar. Como Isabela falou, ela já deu a dica de que existe o mundo feliz lá na frente. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, né? Onde a alma penitente encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se, né? Então, sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, a humanidade experimenta as sensações e desejos, mas já se liberta das paixões desordenadas de que ainda é escravo. Se isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, se afasta da inveja que tortura, do ódio que sufoca, e desenvolve o amor e as relações sociais. E todos reconhecem em Deus que ele determinou uma lei, e essa lei começa a ser cumprida. Então, nesses mundos, né? Nesses mundos ainda existe, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, né? A gente já tem, assim, uma leve desconfiança do que seja felicidade, né?
Então, o homem nesses mundos ainda é de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes e só se libertarão quando se tornarem seres completamente desmaterializados, né? A matéria ainda tem um certo domínio nesses mundos. Um exemplo que eu gosto de comparar, né? Eu gosto muito de trazer essa comparação, principalmente para quem não é espírita, ter uma visão, né, mais clara sobre alguns pontos que a doutrina traz. Quando a gente fala de mundo de regeneração, eu gosto muito de sugerir que as pessoas conseguissem imaginar esse mundo como quando, por exemplo, você teve muito doente, vamos supor, diante de uma linha de frente, de uma guerra, alguma coisa nesse sentido, e depois você precisa passar no hospital antes de voltar para sua casa. Então, esse momento no hospital é um momento de transição. Você sabe que lá não é o seu lar. Você sabe que aquilo ali é uma passagem, mas é necessário para que você se recupere para voltar para um lugar que te faz mais feliz, que é a sua casa. Então, esse momento da transição é esse momento em que você está no hospital, em que você consegue respirar novos ares, que você toma consciência de que, caramba, olha só o que eu estava vivendo ali, olha só os perigos que eu passei, mas olha, eu consegui, eu estou vivo, né? Então, é aquele momento em que você desperta, por isso que Raimundo comentou, né? É o momento em que a gente vai se livrando das paixões. O que seriam as paixões? É aquilo que a gente tem um apego, mas não nos faz bem, não nos traz felicidade verdadeira, mas nós temos, né, um certo sentimento de que, mas isso aqui pode me trazer alguma felicidade, mas é aquela felicidade material, né, momentânea, que não é a felicidade verdadeira que a gente, enquanto espírito, deveria, pelo menos, buscar, né? E aí, então, fazendo esse comparativo, é esse momento. É um momento mais rápido, você não mora anos e anos no hospital como você mora na sua casa, por exemplo, né? Então, é uma passagem mais rápida e é um momento de você refazer, ganhar forças para, enfim, valorizar o que está por vir, né? Que é esse momento de um mundo ditoso ou feliz. Então, o momento da regeneração é uma fase de transição, é um mundo de transição, é algo mais rápido, mas necessário para que a gente entenda, compreenda o que passou, ainda vivencie ali naquele momento as dores, porque quem está no hospital não está vivendo sem dor, está passando ainda por momentos, né, difíceis, mas você já consegue vislumbrar algo melhor adiante, né, bem à frente. Eu só queria complementar tudo isso que os colegas falaram, que esse mundo, né, esse mundo de regeneração, nós, os espíritos, ainda precisam passar por expiações. Só que é uma expiação diferente no sentido de que a expiação já é uma expiação consciente. Vamos dizer assim, eu sei que eu preciso passar por isso e eu vou passar tranquilo, eu sei que isso lá na frente vai passar. Hoje, muitas das expiações que nós passamos, nós não aceitamos, nós nos revoltamos. Queremos sair daquilo de uma maneira que não deveríamos, com zanga, com raiva. Então, hoje, a expiação que a gente passa é traumática para a gente se revolta. E aqui não, já é uma expiação consciente. Eu sei que eu estou terminando de... Eu fui reprovado de uma matéria e eu preciso passar dessa matéria. Então, eu tenho que fazer essa prova aqui, que eu tenho que fazer para poder seguir em frente. Como a Isabela deu um exemplo maravilhoso do hospital, é a maneira que eu preciso me curar para continuar a minha jornada. Então, esse é o momento que essa expiação é uma expiação mais suave, tá? Uma expiação consciente, para que você já sabe, a partir de agora eu já sei qual é o meu caminho, para onde eu vou, qual é o meu objetivo na vida, então eu vou passar por toda essa dificuldade aqui sem problema nenhum. Vai ser tranquilo para mim. Então, e quando a gente aceita a expiação, que é até falando para nós outros, quando nós aceitamos a nossa expiação, as nossas provas, consciente que aquela situação que eu estou passando, a responsabilidade é minha, a gente passa melhor, com menos dores, com menos sofrimento, e ela passa mais rápido. É isso que nós precisamos entender agora, que essas expiações que nós passamos, as provas que nós passamos, a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar consciência que é responsabilidade minha. Meus filhos, minha esposa, meu colega de trabalho, ninguém é responsável por aqui. Pois aqui no meio desse time,
Tenha pessoas que sejam o instrumento que Deus botou no meu caminho para que eu passe pela prova, para que eu passe pela expiação. Aquele é um instrumento que eu devo agradecer. Então, a gente precisa tomar essa consciência que essa expiação, essa prova que passar, é momentos de crescimento. E no mundo de regeneração, isso é mais suave. Certo. E aí, depois desse, nós temos os mundos ditosos ou felizes. E começa, Bela? Bom, espero em breve estar vivendo nesse plano. Porque a esperança é a última que morre. E o plano ditoso ou feliz, gente, é um plano, né, que todos nós temos a esperança de estarmos vivendo logo. Por quê? Porque é um plano onde o bem e o mal ainda residem, sim, mas o bem se sobrepõe ao mal. Isso é o bacana, né? Você realmente vive uma felicidade mais verdadeira. Por quê? Porque você já compreendeu, enquanto espírito, o que é que te traz realmente essa consciência que você começou a adquirir ali no plano de regeneração. Ela te traz para esse entendimento do que é a felicidade verdadeira, do que você, enquanto espírito, pode almejar. Então, ali nós vivemos já uma relação de maior comunhão com o nosso próximo, de amor, de fraternidade, nos preparando para viver, então, no mundo, né, celeste ou divino. Então, esse plano, onde nós vivemos essa ideia, né, um plano ditoso ou feliz, sem dúvida nenhuma, eu acho que é dos planos mais esperados, porque a gente prevalece ali todos os bons sentimentos, a bondade, o amor ao próximo, né? Tudo aquilo que a gente hoje almeja é o que a gente pode esperar de um plano ditoso ou feliz. Na doutrina espírita, gente, nós temos muito pouco conteúdo que falem, digamos assim, é muito comum, por exemplo, a gente ler romances que falem sobre a vida hoje, né? As pessoas desencarnaram e voltaram aqui na Terra, e é muito comum isso. A gente tem alguma coisa falando sobre os planos de regeneração, o que a gente pode esperar e tudo, mas quanto mais distante os mundos vão ficando, menos relatos a gente vai tendo também, né? Porque ainda está distante para a gente, né? Apesar de eu fazer essa brincadeira aqui, eu espero logo, mas como a Andréia já falou no início, a evolução não dá saltos. Então, obviamente, nós chegaremos lá, todos nós chegaremos lá. Mas a depender dos nossos comportamentos, né, da nossa evolução moral, isso pode demorar mais ou menos. Então, na doutrina espírita, cada vez que esse mundo avança, nós vamos tendo um relato menor, digamos assim, sobre eles. Temos até conhecimento de espíritos que vivem lá e que reencarnam aqui como missão, e percebemos, né, o quanto eles precisam, digamos assim, demoram um tempo até estarem preparados para essa reencarnação, porque já vivem numa atmosfera, numa psicosfera muito distante da que nós vivemos hoje aqui no plano de provas e expiações. Mas os relatos sobre exatamente como seriam são menores, mas coisas que me marcaram do que eu já li dentro da doutrina, que eu acho também interessante frisar, é que muita coisa do que a gente entende, tanto vivendo, no sentido de palavras, no sentido de coisas que eu enxergo, cores que eu observo, sentimentos, sensações que eu tenho, elas são muito mais ampliadas à medida que a gente também evolui e vai vivendo em planos, né, maiores, mais evoluídos. Tudo isso que a gente vivencia hoje vai se ampliando, porque nós vamos vivendo muito mais verdadeiramente a vida espiritual e a matéria vai perdendo muito mais os seus efeitos. Então, a gente amplia as nossas percepções enquanto espírito quando a gente está fora desse corpo, né? E como a matéria, à medida que a gente evolui, ela vai ficando cada vez mais quintessenciada, ou quer dizer, mais fluida, então a gente consegue perceber e sentir as coisas com uma intensidade também maior. O que mais? Tem que falar, André, que também é uma preparação do próprio planeta, né, para receber esses espíritos que estão evoluindo, né? A gente vê essa transformação do planeta, né, da natureza, né, dos conhecimentos, tudo isso vai evoluindo para que possa, lá na frente, o espírito já mais feliz usufruir, né, também das condições melhores do planeta. Então, Deus, na sua sabedoria, né,
ele promove essa transformação tanto do espírito quanto da matéria em relação ao planeta onde esses espíritos vão habitar. Verdade. Quando eu falo desse mundo ditoso, quando eu penso nele, eu penso o seguinte, fazendo a comparação com o que nós vivemos hoje o que nos atormenta, né? Várias coisas. E uma das coisas que eu vejo muito que nos atormenta é segurança. Hoje nós temos segurança para a gente hoje é um item necessário para nós. E que a gente vive hoje, digamos, com medo de muitas coisas. O mundo hoje vive, nós ficamos presos nas nossas casas, né? Com grade, câmera, cerca elétrica, um monte de coisa, nos condomínios. É um aparato de segurança, porque a gente hoje vive um mundo de intranquilidade. E eu vejo um mundo desse, onde essa tranquilidade nós vamos ter. Eu não tenho mais que me preocupar. Eu posso andar na rua normalmente. Eu penso assim, no mundo ditoso, eu vou andar na rua normalmente. Eu não tenho medo de ser assaltado, de ser roubado, de ser assassinado. Eu não vou ter medo disso. E no mundo ditoso, eu vou estar sentado na porta da minha casa, conversando com meus vizinhos. Então, é uma mudança totalmente diferente do que a gente vive hoje. Então, eu penso nesse mundo dessa natureza, apesar de eu não conhecer não ainda, mas a minha imaginação me leva a isso. Que o dia que nós estivermos nesse mundo, essa coisa que a gente busca, hoje o que nos anseia, essas coisas, paz, segurança, uma vida, digamos, tranquila, sem esse desespero que nós temos em todos os aspectos, inclusive do ter. Então, esse mundo ditoso vai nos dar essa tranquilidade. Nós não vamos ver do nosso lado mendigos, nós não vamos ver do nosso lado ninguém passando fome, ninguém passando... Então, olha esse mundo ditoso como essa evolução da humanidade como um todo. Então, é isso que esse mundo nos proporciona, onde o bem já impera. A partir de hora que o bem imperar em algum lugar, ninguém mais passa fome, ninguém mais precisa assaltar ninguém precisa mais tirar a vida de ninguém. Então, é isso que eu vejo desse mundo ditoso, que a gente está ansioso por um dia chegar lá. Raimundo? Que a gente vai estar obedecendo a lei divina, né? A gente vai estar entendendo essa lei divina. A partir do momento que essa lei divina entrar no nosso ser e fazer do nosso ser a habitação, aí a gente vai poder estar dessa maneira como o Reinaldo está falando, né? Nesse mundo maravilhoso, nesse mundo muito feliz. Uma coisa importante que ninguém comentou, que eu pesquisando vi, é que nesses mundos a infância é curta. Isso. O período da infância é curta e a vida é longa. Porque os espíritos já estavam, vamos dizer assim, em vias de conclusão da sua educação, então não precisa, o período da infância é curto e tem uma vida longa. Já não está mais suscetível às doenças, né? Então, e o corpo é leve, não fica se arrastando como a gente andando, ele volita. Então, assim, já é bem, como a Isabel falou, bem desmaterializado, já é mais uma vida bem espiritual. E aí, como o Reinaldo disse, tranquilão, porque as relações são de respeito, existe a hierarquia, mas o que prevalece é o quê? Justamente a moral, as relações são de respeito e não de imposição, de se sobrepujar um ao outro, né? É interessante, André, que a gente não percebe que essa transformação já vem acontecendo, né? Porque você lembra que antigamente as crianças nasciam, levavam alguns dias para abrir os olhos, né? Essa infância já está diminuindo, né? Então, quando a gente chegar, né, nesse período aí, então, vai ser assim, vai ser uma coisa fantástica, né? Porque a gente ainda tem uma infância dos primeiros 4 anos, essas coisas todas aí, né? Já diminuiu bastante. Antigamente as crianças, elas tinham uma infância mais longa, né? O conhecimento vinha muito depois, mas hoje não. Hoje as crianças tecnológicas hoje já nascem com tablets na mão, né? Antigamente você deixava de ser criança com 15 anos de idade. Hoje você está deixando de ser criança com 5. É verdade. Então isso aí já está.
muito já grande. nasce com a tecnologia na mão, quer dizer, acho que a criança daqui a algum dia a criança já nasce, em vez de ele nascer e chorar, já vai perguntar qual é a senha do Wi-Fi. Rapaz, só para dar um exemplo aqui, minha neta tem 1 ano e pouco, não tem 2 anos. Ela gosta de assistir aquele desenho de criança. A gente bota um desenho para ela olha, ela sacode com a cabeça que ela não quer mais aquele. Não, esse não. A gente vai mudando até chegar o que ela quer. Então, ela não tem 2 anos. Ela já sabe o que ela quer assistir. Entendeu? Então, as crianças hoje já nascem... São as mudanças, né, Reinaldo? As mudanças que vão acontecendo, a gente não vai percebendo, né? A gente acha que só vai acontecer lá, não sei quando, né? Mas não, já está acontecendo. Porque Já está acontecendo. O que está faltando para nós é a evolução moral mesmo, para que as coisas se acelerem. E é uma coisa interessante, que essa mudança que muita gente está esperando, tem gente que já marcou até a data que vai mudar. Não acontece, como já foi falado aqui, pastor André, não dá salto. Não. Essa mudança, por exemplo, esse mundo de regeneração já começou, mas ele vai começando e sai de um mundo para outro de uma maneira tão sutil que a gente não percebe. A gente só vai perceber isso quando já estiver lá, digamos, vamos supor que esse mundo de regeneração durar 100 anos, dá um exemplo. Quando a gente chegar nos 50 anos, tiver faltando 50, que a gente vai começar a perceber algumas mudanças. Quando chegar lá para o final, que vai chegar. Então, essa mudança é muito lenta. É muito lenta, essa mudança é muito lenta de uma época para outra, então não tem assim, a partir de amanhã, opa, mudou tudo. Não pode ser assim, até porque Deus é justo e a lei dele é imutável. E aí vamos ao último. Esse eu nunca fui lá e não vou sei se eu vou. Mas a gente vai se basear no que os espíritos mandaram, né? Mundos celestes ou divinos. Quem começa? Esses são os mundos, né, que são habitados pelos espíritos puros, aqueles que já atingiram a perfeição, né? Concludentes. Hã? Os concludentes, aqueles que concluem a tarefa. Isso, certo? E esses espíritos não ficam mais presos também às suas habitações, né, como os homens na Terra, né? Eles podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. São espíritos que estão libertos, né? Então, tá por aí, ajudando no progresso da natureza, no progresso de outros planetas que estão, de mundos que estão necessitando, né? Eles são também, eles já são aqueles espíritos que já praticam a bondade de Deus, né? Em todos os sentidos. Então, talvez a gente não tenha muito nem o que falar, porque é tanta beleza para esse mundo que foge da nossa consciência, né, do nosso conhecimento, o que possa ser de tão divino, né, o que vai acontecer nesse mundo celeste. Na verdade, esse mundo, né, é a morada desses espíritos puros, e lá é que está os espíritos que governam os outros planetas. Tá? Então, por exemplo, lá é a morada de Jesus. Lá só tem espírito desse tipo de Jesus. Então, é a morada dos espíritos, porque esse de lá é que governa os outros planetas, como o planeta Terra e vários outros planetas por aí que a gente precisa. Então, lá é onde realmente só existe o bem. Tem mais que falar de lá, porque está distante demais. Até os espíritos falam um pouco desse mundo. Quase não falam. Verdade. É difícil, muito difícil mesmo, assim, só de imaginar, eu não consigo conceber, assim, tipo, a iluminação de um plano como esse, né, tipo, a energia que deve emanar de algo, por isso que eu acho que, de fato, é até difícil falar que existe um lugar circunscrito para seres dessa natureza, né, porque, sem dúvida nenhuma, quando a gente chega lá, tudo o que a gente não faz é ficar quieto, né, deve ser um trabalho constante, assim, são espíritos que estão permanentemente em trabalhos, ajudando na formação de outros mundos, ajudando na condução, né, de outros tantos espíritos, para que eles consigam evoluir, para serem exemplos para esses espíritos, e
coordenando tudo isso, né, como Jesus faz aqui brilhantemente no nosso plano. E então é difícil, eu só imagino que realmente seja um plano onde nós não tenhamos mais nenhuma necessidade. Espíritos que chegam nesse momento, nesse patamar, são espíritos completamente completos, dentro de si mesmo. Não tem mais necessidade de absolutamente nada, desde coisas materiais, de sentimentos por outros espíritos, nada. Eles são inteiramente completos, iluminados e não há nada que seja necessário. Por isso que eu acho que até mesmo o local também não acaba sendo relevante, porque qualquer lugar em que um espírito como esse esteja, será um lugar iluminado, de paz, porque onde ele chega, ele transforma, né? Como Jesus, na sua passagem aqui, todos falam que, alguns estudiosos relatam, né, que da preparação que nós tivemos, isso a gente tem dentro da literatura espírita, da preparação que o mundo precisou viver para receber um espírito dessa grandiosidade, e os estudiosos de épocas e tal, que relatam os locais por onde Jesus passou, falam da aridez do local, disso, daquilo, outro, mas que naquele momento foram momentos mais, como é que eu posso dizer, proveitosos, mais propícios, digamos assim, locais que floresceram onde não era bem assim. Tudo isso devido à passagem daquele espírito, da magnitude, né, pelaquela região, por aquela área. Então, ele realmente é um espírito que transforma. Então, atirar por esse exemplo, que é o único exemplo que a gente tem, eu acho, de um espírito verdadeiramente puro e crístico, então, atirar por esse exemplo de Jesus, a gente pode imaginar que o quão iluminado e feliz deve ser esse plano, né? Se é que ele existe numa localização específica, como existe aqui, por exemplo, a Terra como plano hoje, né, de provas e expiações. Porque eu acho que eles estão espalhados, né, pelo mundo, porque não há mais necessidade de nada, e qualquer lugar que um espírito como esse esteja é um lugar feliz, né, ditoso, é um lugar crístico. O que eu ia comentar até na linha do que a Isabela lembrou, porque assim, a gente, chega ao final, pronto, não preciso fazer mais nada, concluir. Pelo contrário, eles são o quê? Grandes trabalhadores, são os grandes generais do grande comandante, trabalhando para que as leis, de fato, se sigam o seu curso, ajudando os espíritos inferiores a progredir. Então, eles estão o quê? Trabalhando, em constante trabalho, onde se fizer necessário. Então, assim, não é porque chegou ao final da linha que pronto, agora eu vou ficar lá só curtindo. Não, pelo contrário. Eles estão trabalhando e trabalhando para que tudo siga o curso natural das coisas, que tem que ser conforme o grande comandante assim arquitetou. Jesus disse que meu pai trabalha até hoje, né? Então, se o pai trabalha, imagine os filhos têm que trabalhar. Então, esse trabalho é incessante, porque quanto mais você evolui como espírito, mais você se preocupa com aqueles que estão abaixo de você, mais você tem interesse em trazer aqueles outros. Aqui onde eu estou, um lugar tão bom, por que eu não vou ajudar aqueles outros a vir para cá? Então, essa responsabilidade deles aumenta. Quanto mais o espírito evolui, mais a sua responsabilidade aumenta com os outros irmãos, porque nós somos todos irmãos. Então, quando ele chega lá no ápice, quando chega lá em cima, aí é que ele vai trabalhar muito bem. Porque aí ele não cansa mais, né? Como nós aqui, você tá fraquinho, né? Gente, aí em cima de tudo que a gente falou, vamos caminhar para o fechamento. E aí vamos dar um arremate. Por exemplo, podemos pensar assim em critérios para poder encarnar nesses mundos? Estamos hoje num plano de expiação e prova. Quais seriam esses critérios, por exemplo, para poder eu ascender para o mundo de regeneração? E é possível, diante das minhas condições, eu voltar para o mundo primitivo? O que a gente pode dizer? Ou então, o mundo, até mesmo de continuar no plano de expiações e provas, porque a gente está vendo que o planeta Terra, desculpa, tá, Isabel, que eu ia começar, mas só para eu poder me explicar.
o planeta Terra está evoluindo para um mundo de regeneração. Aqueles que estão acompanhando esse curso vão ficar nesse mundo de regeneração. Mas quem não está acompanhando, vai para um mundo de expiação e prova, mas a gente diz que não evolui. E aí, quais são os critérios para isso? É nesse patamar que eu estava querendo que a gente fechasse. Bela. Sim, sem dúvida. A doutrina espírita explica para a gente que evoluir não é possível. Nem no plano material a gente também não evolui, né? Você chegou numa série X, você não desce. Então, assim, não é possível evoluir, mas é possível sim estagnar. Você não sair do lugar. Então, às vezes, a gente estagna a tal ponto que... Tá ouvindo? Sim, sim. Achei que tu fez assim, eu achei que era que tu não estava ouvindo. Não, eu me cocei. Então vamos lá. Então, não é possível a involução, mas é possível sim a estagnação. Então, por exemplo, nós hoje vivemos aqui num plano de provas e expiações. Eu não posso voltar no sentido de evoluir para um plano primitivo, mas isso não significa que eu não possa vir a reencarnar num plano primitivo. Isso é possível. Por quê? Mas, Isabela, tu acabou de falar que não pode evoluir, eu posso voltar para um plano primitivo? Pode, porque você pode voltar para lá com uma proposta de melhorar aquele plano, de mostrar aquilo que você já aprendeu e ajudar aquela população a evoluir. Então, isso não significa evoluir, mas você vai lá, assim como, por exemplo, Jesus veio, não tinha uma missão reencarnando aqui, ajudando e exemplificando a gente, é uma ideia semelhante a essa. Então, eu posso reencarnar em planos anteriores ao que eu vivo hoje, ao meu estado evolutivo hoje. E isso não significa uma involução. Mas lá, com certeza, eu serei um espírito mais evoluído do que outros que lá se encontram, que estão realmente vivendo no plano correspondente ao seu nível. Eu também posso evoluir, óbvio, esse é o progresso natural. E posso estagnar. Estagnar, eu vou viver aqui muitas encarnações permanecendo nesse plano. Mas olha só o que a gente falou aqui hoje. A gente falou sobre a evolução dos mundos e não dos espíritos. E o mundo está em evolução. E à medida que o planeta Terra, que a maioria das pessoas que aqui residem, maioria dos espíritos que aqui, né, estão vivendo, evolui, esse plano evolui também. E se eu não tiver evoluído, Isabela, se eu tiver ficado estagnado, o que acontece? Eu serei colocada num outro mundo que esteja vivendo provas e expiações. E lá eu vou dar continuidade a essa jornada que eu deixei aqui paralisada, que eu não dei conta de evoluir junto com o planeta que eu estava vivendo. E eu também tenho a possibilidade de evoluir tanto com esse planeta que eu estou, que nós estamos agora passando nessa fase para caminhar para um plano de transição, como eu, se tiver dado passos, né, maiores e já tiver num nível de passar para o mundo de transição, então eu posso ser, por exemplo, levada após o meu desencarne a reencarnar já num outro mundo que esteja vivendo esse momento de transição, tá? Então, ambas não, todas as possibilidades são possíveis. E nenhuma delas mostra uma evolução. Eu posso estagnar e eu posso evoluir. E mesmo na evolução, posso reencarnar num plano anterior, tá? Por quê? Porque as coisas que a gente tende a ver, né, apenas pela ótica do plano material, que, mas eu estou vivendo num lugar pior. E aí vou fazer um outro comparativo, não necessariamente se faz. Vou dar um exemplo. Às vezes você mora numa grande cidade, numa capital, e aí você acha que, por exemplo, ter sido transferido pela sua empresa para uma cidade menor, para o interior, por exemplo, do seu estado, parece uma coisa ruim. Foi uma punição da empresa. Me tiraram aqui da capital, do agito da vida, para ir viver numa cidade do interior. Mas sabe quanta qualidade de vida você pode ter na cidade do interior? Sabe quantas pessoas, de repente, você pode ajudar ali na empresa que você está trabalhando? Coisa que você, de repente, não conseguiria fazer. De repente, a empresa pode ter te dado um cargo de liderança. E ali você vai tocar todo um número X de funcionários que você não abarcaria sendo um mero subordinado numa cidade grande. Então, existem inúmeros propósitos para nós estarmos onde nós estamos. E tem uma frase muito bonita que eu gosto muito que diz assim: você precisa florir aonde você foi plantado.
porque é lá que precisam de você. Então, onde quer que nós estejamos, seja numa cidade grande, numa cidade pequena, que a gente agradeça e floresça ali, porque ali existe um propósito daquilo ter acontecido nas nossas vidas. Então, da mesma forma nos mundos, né? Não importa se eu vou voltar no mundo primitivo e ajudar aquela comunidade que se desenvolve, se eu vou permanecer no mundo de provas e expiações, eu só vou, por exemplo, para o mundo de regeneração ou um plano ditoso ou feliz. Aonde quer que eu esteja, é possível plantar, é possível florescer e dar bons frutos. Isso é que é o importante, né? Verdade. Mais alguém? Tranquilo. Eu acho que para mim ficou muito bem esclarecido. A Isabela falou que precisava não Então, tem competência para falar mais nada. Então, a gente também conclui que essa mudança, né, vamos dizer assim, a gente acompanhar essa mudança, essa evolução, tanto é intelectual quanto moral, né, porque não é uma asa só, como a gente sempre fala, né, o progresso não é uma asa só, é a intelectualidade e a moralidade para poder a gente acompanhar, ou então talvez pular, né, porque se a gente fizer o nosso deverzinho de casa direitinho, a gente é conduzido para onde a gente está condizente, ou então se a gente de fato escolher ir por missão e ajudar aqueles que estão mais retardatários, como tiveram que nos ajudaram, quantos gênios não surgiram em dadas épocas da história vindo ajudar. Nós chamamos de gênios, né? Pode ser espíritos vindo de outros locais nessa missão de talvez eu não acompanhei ali, mas aí eu venho para aquela lá, ajudo e volto, enfim. São várias as possibilidades, lembrando que sempre visando o progresso de todos nós, né? Eu acho que com isso a gente conseguiu encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Certo, então só agradecimento, meu querido amigo Reinaldo. Obrigado, foi muito bom a discussão, o entendimento, acho que foi bem claro sobre esses mundos, que a gente tenha certeza que Deus é infinitamente sábio e ele não ia criar esses mundos todos simplesmente para servir de árvore de Natal para nós. Com certeza, em todo lugar tem uma vida e tem uma maneira de viver, tanto perto do sol como longe do sol, cada um de acordo com o ambiente que está. Espero que tenham levado esse entendimento para os nossos internautas, para no coração deles. Isabela. Gente, é sempre um prazer, né, chegar ao final da gravação e perceber que, de alguma forma, a gente revisou com a gente mesmo essas temáticas. Eu acho que a gente sempre, claro, pensa na ajuda do próximo, em esclarecer, né, os nossos irmãos e tal, que queiram entender mais sobre a temática, mas é legal também a gente revisitar esses temas e aprender também uns com os outros aqui, coisas que a gente já tinha esquecido. A André falou hoje essa coisa da infância, e quantas vezes eu já li isso e já não lembrava aqui, né, para comentar. Então é muito legal, e a gente também aqui sempre aprende. Obrigada pelo carinho de todos, né, pela receptividade, e até a próxima. Raimundo. Agradecer, né, essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para tratarmos dessa doutrina que nos esclarece, que nos consola e que nos dá a oportunidade de aprender mais, de exercitar a nossa inteligência, de exercitar os nossos desejos de progredir, e assim, né, pedindo aos nossos seguidores que deixem lá o seu joinha, né, seu like, que é para a gente dar continuidade a esse nosso trabalho, que é o reconhecimento que vocês nos dão de que a gente está indo no caminho traçado. Pois é, também só toda gratidão por mais uma oportunidade da gente estar aqui trazendo esse conteúdo. E você, se ficou alguma dúvida, comente, mande, que a gente tem todo o prazer de ir atrás e tentar esclarecer, porque aqui estamos para justamente isso, aprendermos juntos e dar continuidade compartilhando conhecimento. Nos ajude nessa tarefa também. Paz e alegria a todos e até o próximo programa aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho